Louvado seja Deus pela chuva que cai lá fora. Louvado seja Deus por eu estar abrigado agora. Louvado seja Deus pelo frio. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nessa noite mais uma vez e que tenhamos então condições de compreender bem a mensagem que a espiritualidade maior vem nos trazer mais uma vez. O nosso tema de hoje, como já foi dito, é desafios da vida. Estamos vivendo como cristãos? Esse tema, como alguns vão perceber, foi o tema da Comerge desse ano, que é o Encontro de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Este tema foi trabalhado com os jovens durante o carnaval desse ano. E é um tema muito interessante, porque nesse tema ele já nos coloca 2 pontos. O primeiro ponto, ele nos indaga, nos faz uma indagação, já nos leva a uma reflexão. Se nós estamos vivendo como cristãos, já é a primeira reflexão que ele nos coloca, já é o primeiro chamado que ele nos faz. E num segundo ponto, esse tema nos dá ainda a dimensão do desafio que é para a nossa vida vivermos como cristãos. Principalmente num mundo de provas e expiações como nós estamos atualmente. Porque quando nós vamos fazer uma reflexão do mundo em que nós estamos vivendo, e se eu for buscar uma cronologia dos últimos 7, 8 meses para cá, as notícias que eu tenho do mundo realmente não são notícias muito agradáveis. São notícias que nos deixam, até certo ponto, apreensivos. Nós vamos buscar que ano passado, então, no Brasil, nós tivemos um desastre ambiental seríssimo em Mariana. Uma barragem que se rompe, acaba com um rio, acaba com o sustento de várias famílias que dependiam do pescado que tiravam daquele rio, acabam com várias vidas, interrompem várias vidas, deixam pessoas em situação de miséria, tudo por conta de ganância. Tudo porque não foi feito ali toda a manutenção, toda a prevenção que deveria ter sido feita. Então ocorre esse desastre ambiental complicadíssimo aqui no Brasil, por erro humano. Mas passam-se 15 dias e nós vamos nos encontrar em Paris. E lá acontece aquele terrível atentado. Um grupo de pessoas que nada tem a ver com o ensinamento básico da sua religião. Entendamos que o que aquelas pessoas fizeram nada tem a ver com o que realmente ensina o Alcorão, com o que realmente ensina a fé muçulmana. São pessoas desequilibradas, guiadas por um outro desequilibrado, que simplesmente deturparam ensinamentos de uma religião e acabam com a vida de várias pessoas. Mas passa-se mais um tempo e mais um atentado, dessa vez no Quênia, 80 pessoas mortas, entre homens, mulheres e crianças. E se eu for ficar aqui enumerando, nós iremos enumerar vários outros eventos complicadíssimos nesse tempo, que nos fazem refletir, que muitas vezes nos levam a pensar que a doutrina espírita nos mostra algo que é totalmente incompatível com o mundo que nós vemos atualmente. Porque quando eu estudo a doutrina espírita, eu estudo uma doutrina de esperança, de fé, de amor, que me diz que o mundo caminha a passos largos para uma transformação, que me diz que a cada dia que passa, o mundo de provas e expiações é deixado para trás, e a implementação do mundo de regeneração é cada vez mais real, é cada vez mais presente na minha vida, é cada vez mais presente ao meu redor. O espírito Joana de Ângeles diz, através de Valdo Franco, que no mundo, já mais da metade da população mundial é tendente ao bem. Já busca fazer mais o bem do que o mal no seu dia a dia. E isso
faz com que nós muitas vezes nos indaguemos, mas como isso é possível? Se ao meu redor, quando eu olho, eu só vejo o mal. Eu não consigo enxergar coisas boas e muitas coisas no meu dia a dia. Como isso é possível? E nós indagamos a Deus também muitas vezes: Senhor, quanto tempo mais nós teremos que passar por isso? Indagamos a Jesus: Mestre, quando será que esse mundo vai melhorar realmente? Até quando eu tenho que conviver com situações tão complicadas? Até quando eu terei que aturar o mal ao meu redor? E esse questionamento que nós fazemos é totalmente injusto, porque na verdade não deveria indagar a Deus ou a Jesus sobre o que está acontecendo e até quando essas coisas continuarão acontecendo. Na verdade é necessário eu me indagar e eu me questionar: até quando eu ainda suportarei o mal? Até quando eu ainda serei um repetidor do mal? Quando será que eu conseguirei me transformar verdadeiramente? Quando será que eu conseguirei implementar o reino de amor dentro de mim primeiro? A mudança que nós precisamos fazer não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu preciso me transformar, me educar. Eu preciso transformar esse ser que ainda é cheio de vícios, que ainda é cheio de complicações, que ainda erra, que ainda não consegue fazer o bem em todos os momentos da sua vida, que tem instantes de bem, mas que tem uma constância maior ainda nos erros e nas fraquezas de caráter. Eu preciso me indagar: quando é que eu transformarei esse ser? Quando é que eu poderei realmente me tornar um trabalhador de Jesus, sincero e fiel na sua obra? Quanto tempo mais demorarei eu para viver como cristão nesse mundo? Porque é interessante nós notarmos que exemplos de como viver como cristão não nos faltam. Ao longo da história, nós temos inúmeros exemplos de pessoas que vieram a esse mundo e que conseguiram vivenciar o reino de Jesus nas suas vidas, que conseguiram trabalhar um pouco para que esse reino fosse implantado, independente do seu credo religioso, independente da sua fé, independente se tinha uma fé ou não. E não só figuras famosas da história, mas todos nós aqui, se eu perguntasse a um por um, teria pelo menos uma pessoa para me dizer que conhece, que sabe que aquela pessoa que é conhecida viveu o bem, vive no bem, procura fazer o melhor, dar o melhor de si todos os dias. Então, nós entendemos que é possível viver como cristão nesse mundo. É possível, é necessário vivermos como cristão nesse mundo. Atualmente, a terra que se encaminha para esse mundo de regeneração, a passos largos, necessita cada vez mais de nós. Necessita que nós, cada vez mais, doemos um pouco mais de nós. Que nós façamos um pouco mais, um pouco além do que temos feito até esse momento. Eu sei que em muitas oportunidades nós passamos por situações complicadíssimas, que nos desanimam, que nos fazem querer desistir. Quantos de nós aqui nesse momento estamos passando por problemas assim? Eu entendo isso. Todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Há dias na nossa vida em que nós simplesmente não temos vontade de nos levantar da nossa cama, porque não queremos encarar a realidade difícil que nos aguarda. Porque tentamos de todas as maneiras fugir de situações que para nós parecem impossíveis. Eu sei disso, mas eu digo para vocês nessa noite: nada pode ser maior do que o amor de Deus na nossa vida. Por mais difícil que seja o problema que nós enfrentamos, por mais difíceis que sejam as nossas limitações, as nossas dificuldades, Deus tem um plano de amor para cada um de nós. Nos ama incondicionalmente, porque conhece a todos nós intimamente, porque nos entende, nos compreende e principalmente sabe
das nossas capacidades em fazermos o bem. Todos nós aqui as temos. Nenhum de nós aqui é incapaz de amar, muito pelo contrário. O que nós temos muitas vezes são crenças limitantes. Nós nos limitamos na nossa capacidade de fazer o bem. Porque nós vivemos numa sociedade que nos impõe uma série de regras, uma série de limites, dizendo que se eu não seguir determinado caminho, eu não vou ser feliz. Que se eu não atingir determinado status social, determinado status financeiro, se não tiver determinado emprego, se eu não possuir determinada coisa, eu não sou feliz, eu não sou bem aceito pelos outros. E todos nós aqui queremos ser bem aceitos por todos. É natural nosso. E essas crenças que são colocadas em nós se transformam em frustrações grandíssimas quando nós não conseguimos alcançar esse status que a sociedade nos impõe e que nós aceitamos e que nós permitimos que nos seja imposto. E nós então vamos construindo uma vida de frustrações porque não conseguimos enxergar o óbvio, ou pelo menos o que já deveria ser óbvio para nós. Deus não nos criou para que nós disputemos para quem é o homem mais rico do planeta em recursos materiais. Deus não nos criou para que nós disputemos quem tem o melhor emprego, quem tem o melhor carro, a melhor casa. Deus nos criou com um único propósito, que é o de que nós sejamos felizes. É para isso que nós estamos aqui, para a felicidade. E a felicidade muitas vezes se dá nas situações mais simples do nosso dia a dia, que nós não conseguimos aproveitar, porque estamos tão cegos com os afazeres que temos, com os problemas que temos, com as coisas que nós temos que conquistar no nosso dia a dia, e o dia passa e nós não paramos para, de repente, olhar e admirar a beleza da criação de Deus. Quando foi a última vez que nós olhamos para a criação de Deus e nos admiramos e agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele criou? Deus criou esse mundo fantástico para que nós habitemos nele e que com ele nós possamos evoluir, crescer, nos melhorar, mas nos deu todas as condições necessárias para que isso acontecesse. Não satisfeito, nos deu Jesus como modelo e guia dos nossos dias. Nos deu Jesus para que nós possamos olhar para Jesus e entender: aquele é o meu ponto. É ali que eu tenho que chegar. É naquele nível. É ali que eu vou chegar um dia. Seguindo os ensinamentos dele, eu serei uma pessoa mais feliz. Mas nós não paramos para prestar atenção nesses pequenos detalhes do nosso dia a dia. É até interessante que algum tempo atrás, eu saí do meu trabalho um pouco mais cedo e desci. Eu moro em Rio das Ostras. Desci do ônibus no centro de Rio das Ostras, tinha que fazer algumas coisas antes de ir para casa e resolvi passar pela beira da praia até chegar em casa, na hora de ir embora. E era uma tarde agradável, já era um final de tarde, por volta das 4:30 da tarde, o sol já estava começando a querer se pôr, e uma brisa muito suave soprava naquele momento. Estava um dia muito agradável, uma tarde muito agradável. E quando eu desci do ônibus, que eu fui atravessando a rua, eu já comecei a perceber que alguma coisa também estava fora do lugar ali. Primeiro, eu vi um casal brigando, discutindo, uma coisa muito desagradável. O casal discutia muito no meio da rua. O que eu achei mais engraçado entre aspas, tá, gente? O que eu achei mais curioso é que, ao contrário do que a gente vê na maioria das vezes, a mulher tentava agredir o homem. Ela batia nele, ele abaixava a cabeça e corria dela, mas discutindo, uma coisa terrível. E eu atravessei ali e, de repente, o sinal abriu para os carros virem, só que uma outra pessoa tentou furar do outro lado e quase que houve uma batida. E aí, duas mulheres, uma em cada carro, começaram a discutir terrivelmente e falando palavras terríveis e gestos obscenos. E num dos carros, quando eu olhei, tinha uma criança no banco de trás. E eu ainda fiquei pensando, olha o exemplo que às vezes nós damos para as crianças. O exemplo que aquela que deveria provavelmente ser a mãe daquela criança estava dando para ele naquele momento.
E eu fui caminhando e pensando, meu Deus, mas o que está acontecendo hoje aqui? Que confusão é essa que está acontecendo aqui? E quando eu cheguei na beira da praia, para começar minha caminhada para ir embora para casa, eu olhei para o mar e naquele momento eu percebi que eu nunca tinha visto um mar tão bonito como naquele dia. O mar estava muito azul naquele dia, muito calmo, quase não havia onda, o movimento das águas era suave. E naquele momento ali, eu me permiti parar alguns momentos, alguns instantes breves, e fazer uma prece de agradecimento a Deus por aquele dia, por aquela paisagem. Porque eu entendi naquele momento que quando sopra a brisa suave, é a maneira que Deus tem de nos acariciar. É a maneira que Deus tem de nos dizer que nos ama. Quando o sol nasce, é a maneira que Deus tem de nos dizer bom dia. Agora, vindo para cá, e eu olhei para fora da janela do ônibus e vi uma lua fantástica, a lua está linda lá fora. E aí eu pergunto, quantos de nós, ao sairmos daqui hoje, pararemos alguns instantes para admirar a lua? Para nos permitir guiar pela luminosidade da lua? Para entender que é a maneira que Deus tem de iluminar os nossos caminhos na noite escura, dizendo que nos ama, que cuida de nós, que pensa em todos os detalhes, para que a nossa vida no bem seja uma vida de mais facilidades do que de dificuldades. E eu volto a perguntar, até quando nos sabotaremos no bem? Até quando eu vou dar mais atenção para coisas que já não deveriam mais fazer parte da minha vida? Até quando eu continuarei olhando para o meu vizinho para saber como é que está a vida dele, mas não para ajudar, mas para saber o que ele está fazendo, com quem que ele está fazendo, que horas que ele está fazendo? E há pessoas com pensamentos ainda piores. Não pode ver o vizinho comprou um carro novo. Ninguém consegue imaginar que o vizinho comprou um carro novo porque trabalhou, honestamente, teve um carro novo. Não, a pessoa ainda tem que dizer, ó, você deve estar fazendo alguma coisa errada isso aí. Ele não trabalha, não ganha para isso, como é que comprou um carro novo? E a gente pensa assim, pensa mal do outro. Está no trabalho e um colega é promovido e a gente pensa, isso aí deve ser puxa-saco do chefe. Faz fofoca, entrega o amigo. Porque nem trabalha tão bem assim para ser promovido. Por que ele foi e eu não? Nesse momento a gente deveria se questionar também. Por que ele foi e eu não? O que eu estou fazendo de errado? Para que tantas pessoas tenham determinadas oportunidades que eu não tenho. Assim também é no bem. Nós nos questionarmos. Por que há pessoas que fazem tanto o bem e eu ainda não faço? Nem um pouco. E eu não estou falando de grandes obras não, gente. Eu não estou falando de sair daqui cada um de nós fundar um orfanato, fundar uma casa de repouso para idosos, ou alimentar milhares de pessoas nas ruas, nada disso. Mas são os pequenos gestos de amor e de caridade que nós deveríamos fazer no nosso dia a dia. Começando por aqueles que moram conosco. Começando por aqueles que convivem conosco, com os amigos, no nosso local de trabalho, no nosso local de estudo. Os pequenos gestos que fazem toda a diferença. O bom dia sincero que nós damos e que tem a capacidade de transportar uma carga de energia positiva tão grande que pode mudar o dia de uma pessoa. Há pessoas que acordam tristes às vezes e que um bom dia faz toda a diferença para a vida delas. E que um abraço, aquele abraço sincero, aquele abraço em que nós colocamos o nosso melhor sentimento naquele momento, faz toda a diferença para aquela pessoa durante o seu dia. E vai transformar, de repente, um dia que podia ser ruim, num dia um pouco melhor. Gente, dificuldades nós sempre teremos. Problemas nós sempre teremos. Nós ainda estamos num nível de mundo de provas e expiações. Então nós ainda estamos passando por uma etapa de aprendizado. Esse mundo aqui pode ser entendido como um mundo escola. Um mundo onde nós estamos para aprender, para passar pelas provas, testando aquilo que nós já aprendemos. E quando nós passarmos por essas provas, nós iremos ascender uma outra escala de mundo, onde o bem vai ser
muito maior do que o mal, ainda vai existir uma pequena parcela de mal, mas quase inexistente. E lá nós também aprenderemos novas coisas e assim nós vamos evoluindo. Porque a nossa evolução é constante. Um espírito da estirpe de Jesus, que já alcançou a perfeição relativa, um espírito crístico, continua evoluindo, sua evolução é infinita. É lógico, evolui a níveis que nós ainda não conseguimos imaginar, que nós ainda não conseguimos entender, mas também evolui. O único ser do universo que não precisa evoluir é Deus. Ele já alcançou a perfeição real. A perfeição de Deus não é relativa, é real. Este ser não precisa mais evoluir. Mas nós ainda temos muito a aprender e continuaremos aprendendo ao longo da eternidade. Mas para isso eu preciso primeiramente dar o primeiro passo. Entender as minhas dificuldades. Entender as minhas condições de fazer o bem. Tentar vencer minhas más tendências. E buscar dar o que eu tenho de melhor em prol desse trabalho no bem. Nós temos essa condição. Precisamos acreditar que temos essa condição. O Mestre Jesus é muito claro no seu Evangelho, quando ele nos diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nos dizendo que ele também foi criado como nós, simples e ignorantes. Jesus não teve nenhum privilégio da parte de Deus no momento de sua criação. Também foi criado simples e ignorante como cada um de nós que estamos aqui. Também teve que aprender, também evoluiu, também cometeu determinados equívocos na sua caminhada, mas venceu esses equívocos. E hoje está nessa condição espiritual que nós não temos a menor noção de qual seja, mas que é uma condição espiritual que o permite ser governador espiritual desse planeta. Imaginemos que nós um dia também teremos essa condição, de sermos todos aqui governadores espirituais de novos planetas que irão surgir. Olha isso, gente. Olha que fantástico o plano que Deus tem para a nossa vida. Agora, Deus planeja, eu executo. Eu preciso executar esse plano de melhora íntima. E começar por hoje, pelo básico, pelo dia a dia, pelas pequenas atitudes. É um exercício que nós vamos fazendo. É como uma pessoa que nunca fez um exercício físico e começa a se exercitar fisicamente. Vai para uma academia de ginástica, começa a fazer lá musculação. E no início é terrível, a pessoa sai toda dolorida. O primeiro dia, então, é terrível. Quem já foi sabe como é. A pessoa sai toda dolorida de lá. Chega em casa falando: quer saber de uma coisa? Eu nunca mais volto naquele lugar. Que é isso? Eu pago um dinheiro para poder ficar sentindo dor? Que coisa de louco. Mas no dia seguinte ela acorda e volta. Volta porque ela tem um objetivo, ela quer ter mais saúde, quer ficar mais saudável, e ela volta, e volta. E o seu corpo vai se acostumando. Agora, algo interessante acontece, as dores não param, elas até diminuem. Mas você continua sentindo dor. Mas com o tempo, o seu corpo vai absorvendo aquilo. E à medida que a pessoa vai vendo as mudanças que ela vai tendo, ela vai se acostumando e vai gostando daquilo. Assim também é no bem. No início é difícil fazer o bem, mesmo nas pequenas atitudes. É complicado. Mudar de postura, romper com determinados hábitos, eliminar vícios de caráter, que já vem conosco há várias e várias encarnações, é complicadíssimo. Todos nós temos vícios de caráter que evoluíram conosco. Quando nós estávamos lá, éramos o homem de Neandertal, muito mais irracionais, muito mais feras do que homens racionais, seres pensantes. Nós tínhamos os instintos que eram necessários à nossa sobrevivência. Tínhamos um instinto de conservação. Então nós sabíamos que a disputa por aquela comida tinha que ser até as últimas consequências. Para se reproduzir, o macho tinha que ir lá e praticamente obrigar a fêmea. Porque era tudo muito primitivo. Nem condições de nos comunicar nós tínhamos ainda, quanto mais de raciocinar. Só que esses instintos, à medida que nós fomos evoluindo, à medida que nós fomos aprendendo a raciocinar,
a nos comunicar. À medida que nós fomos também desenvolvendo sentimentos mais apurados, esses instintos deveriam ter sido deixados de lado. Mas não. Nós evoluímos esses instintos conosco. E aí eles foram se tornando orgulho, egoísmo, vaidade. Então entendam que esses vícios de caráter já estão conosco há muito tempo. Não é de agora. E é difícil se livrar disso, gente. Se livrar disso é como se eu estivesse amputando um membro do meu corpo sem anestesia. É doloroso, mas é necessário. É difícil, mas é útil. É o que vai nos fazer dar o passo final para iniciarmos de vez a nossa evolução. Embora já tenhamos evoluído muito, mas ainda precisamos dar mais um passo para entrarmos numa estrada que não nos permitirá mais estagnar, como temos estagnado há tanto tempo. É impressionante quando eu vejo pessoas que às vezes vêm falar comigo, e as pessoas com medo de se desenvolver. As pessoas têm medo de se entregar para o amor. As pessoas têm medo de fazer aquilo que é certo, para que as suas vidas sejam melhores, para que elas sejam mais felizes. Eu vejo isso o tempo todo. E às vezes eu olho e fico pensando, se essa pessoa desse só mais um passo, não precisa correr uma maratona, às vezes é só mais um passo, faria toda a diferença na vida dessa pessoa, mas ela não dá. Ela tem medo. Tem medo por vários motivos. Principalmente porque quando nós resolvemos mudar de postura, quando nós resolvemos ser melhores, muitas coisas, muita incompreensão acontece. Acontece muito, principalmente daquelas pessoas que estão mais próximas a nós. Porque fica impressionante como elas dizem, mas até ontem estava aí fazendo um montão de besteira, agora quer vir dar uma de santo para mim? Agora é o santo do pau. Eu te conheço, eu sei que você não é nada disso que você está me dizendo. E isso é complicado. Isso nos assusta. Muitas pessoas se afastam de nós. Muitos amigos, e eu coloco mesmo entre aspas, se afastam de nós. Gente, que se afastem. Que se afastem. Não eram amigos de verdade. Eram pessoas que se aproveitavam de um estado nosso. Eram pessoas que se aproveitavam de um momento nosso. Se fossem amigos, entenderiam e apoiariam a nossa decisão de nos tornarmos pessoas melhores. De nos entendermos como pessoas melhores. Como pessoas capazes de fazer o bem. E principalmente como pessoas capazes de não nos autossabotarmos mais. De não nos prejudicarmos mais. Já não cabe mais para nós determinados hábitos. Determinados vícios de caráter já deveriam ter sido extirpados. Mas ainda há tempo de melhorar. Ainda há tempo de fazermos a diferença positiva na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Ainda há tempo de me tornar um trabalhador de Jesus, útil, sincero, real, e que realmente arregace as mangas e comece a trabalhar nessa seara divina. Eu preciso entender isso, de que o Mestre me dá todas as condições para ser feliz no amor e no bem. Então eu tenho que assumir essas condições para a minha vida. Eu preciso ter a coragem de me entender como um filho de Deus. E de me entendendo como um filho de Deus, fazer aquilo que for necessário para a implementação do seu reino de amor. É preciso coragem, porque muitas vezes agir no bem, a sensação que nós temos, é como se a gente estivesse se jogando de um avião, sem paraquedas. Estou saltando de paraquedas, mas eu esqueci de botar o paraquedas. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que aquela atitude vai acarretar para mim depois. E isso nos trava. Porque eu não sei que tipo de portas aquela atitude vai destrancar. Eu não sei que caminhos aquela atitude vai me levar. Por isso é que ainda é mais necessária a coragem de mudar. É necessária a coragem de se ter um objetivo e de buscar vencer todas as barreiras para se alcançar esse objetivo no bem. Há uma cena interessante de Alice no País das Maravilhas que a mim me chama muita atenção. Porque Alice chegou no País das Maravilhas
E ela está ali, está feliz, está olhando, está conhecendo um lugar novo, está entendendo aquele ambiente. E ela chega numa estrada e aparece aquele gato para ela. E ela pergunta para o gato, e agora? Qual caminho eu sigo? E o gato olha para ela e fala, tá, para onde é que você quer ir? Eu não sei. Olha, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Para onde nós queremos ir? Qual é o nosso objetivo de vida? O que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo? É impressionante também quantas pessoas eu encontro que não sabem nem o que estão fazendo aqui. Vivem nesse mundo, caminham, trabalham, mas simplesmente não sabem qual é o seu papel na sociedade, qual é o seu papel no ambiente em que está inserido. Nem buscam saber, porque tem medo do trabalho que vai dar. Porque quando eu descubro qual é o meu objetivo nesse mundo, quando eu descubro por que é que eu estou nesse mundo, o que é que eu estou fazendo aqui, é impossível eu não fazer nada com essa informação que eu descobri. É impossível ficar parado, porque eu vou querer cumprir o meu objetivo. Então, se eu não sei o que eu estou fazendo aqui, é muito mais fácil. Eu não faço nada, porque eu não sei por que eu estou aqui. E há pessoas que vivem uma encarnação inteira e não descobrem o que estão fazendo aqui. Dizem que estão buscando a felicidade, mas nem entendem o que essa felicidade significa. Nem entendem o que é ser feliz. E nós entendemos que é possível ser feliz nesse mundo. Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta claramente aos espíritos: é possível ser feliz nesse mundo? E a resposta deles é muito direta: é, tanto quanto esse mundo permita. Então nós entendemos que nesse mundo nós podemos ser felizes, só que até um certo ponto. Mas nós podemos ser o máximo felizes que esse mundo permite. Quando passar para um mundo de regeneração, esse limite de felicidade vai aumentar um pouco. E eu vou poder alcançar esse limite máximo de felicidade. Quando passar para um mundo superior, para um mundo feliz, mais um pouco. Até quando chegar no mundo puro, onde a felicidade não tem limites. Aí já é uma outra noção de felicidade que nós ainda não entendemos. Mas nesse mundo é possível sim sermos felizes. E é interessante que há um tempo atrás eu, assistindo pela internet uma palestra do Raul Teixeira, e ele faz uma comparação impressionante. Ele fala sobre a questão de buscar a felicidade. E o exemplo que ele dá é que quando nós temos 12 anos, nós pensamos assim: quando eu fizer 18, eu vou ser muito feliz. Porque eu vou poder sair de casa e voltar a hora que eu quiser. Eu não vou ter que dar satisfação para ninguém. Eu não vou nem precisar pedir a chave, eu já vou ter a chave de casa, a minha própria chave. E aí nós nos esquecemos de sermos felizes aos 13, aos 14, aos 15, aos 16, aos 17, porque eu estou esperando os 18. E quando eu faço 18 anos, vem realmente, eu tenho um pouco mais de liberdade. Mas acontece algo que eu não tinha pensado antes. Primeira coisa, eu me torno aquilo que se chama de legalmente imputável. Toda besteira que eu fizer, toda transgressão que eu cometer contra a lei, não é mais nem meu pai nem a minha mãe que vão responder, sou eu. Já começa por aí. Com 18, o pai já começa a olhar e fala assim: olha só, até hoje tudo bem, eu te sustentei, mas agora você já é um adulto, eu não tenho mais condição de sustentar marmanjo não. Vamos lá. E aí você começa. Trabalha de dia, estuda de noite, aquela correria, mas não tem problema não. Porque quando eu me casar, aí sim, eu vou ter a minha casa, eu vou ter o meu castelo, eu vou ser o senhor do meu castelo. Aí eu vou ser feliz. E aí começa, tanto o homem quanto a mulher, uma correria danada. E testa aqui, testa ali, namora um, namora outro, e termina aqui, termina ali, chora, reclama, faz um drama, porque foi traído, foi traída, foi trocado, porque traiu. E é uma confusão. Mas no meio dessa confusão se acha alguém ali, que minimamente se encaixa. E vamos então ao casamento. Que maravilha. A mulher, quando se casa, então nesse momento, ela está esperando um galã de telenovela. Aquele homem gentil, que abre a porta do carro, que lembra de todas as datas, todas.
Meu amor, quando é que a gente se viu pela primeira vez? Quando você me viu? Qual é a roupa que eu estava usando? Eu estava usando uma presilha no cabelo. Aqui atrás, o coque, o rabo de cavalo. Viu de frente. Qual é a cor da presilha? E ele não lembra nada, porque ela não se casou com um príncipe encantado, ela se casou com um príncipe extremamente complicado. Um homem que está tão envolvido nos problemas do seu dia a dia, que muitas vezes ele não tem tempo de pensar nela. E ele não sabe. E ela olha para ele e fala assim, amor, que dia é hoje? Ele olha para ela, hoje? Ah, é sexta-feira, amor. O quê? Você não lembra? Hoje é o dia do aniversário do nosso casamento. E ele olha para ela e o homem, eu tenho que admitir, nós homens invariavelmente somos menos inteligentes que as mulheres. Se ele fosse inteligente, ele ainda ia dizer, eu já sabia, eu só queria saber se você lembrava. Mas ele não faz isso. E quando eles saem para jantar, se ela não abrir a porta do carro, é capaz dele trancar o carro, apertar o alarme e deixar ela lá dentro, que ele esquece. E ele passa por aquelas portas sanfonadas. E ela pensa que ele vai passar, abrir a porta e segurar a porta para ela. Não. É bom que ela tenha o dom da vidência, porque senão ela não vai ver que a porta vem e bate na testa dela. Uma coisa terrível. E assim vai vivendo. Uma complicação, porque ela imaginava algo que não existe, que não tem de concreto. Já o homem é muito engraçado também, porque ele se casa com a mulher imaginando que ele está casando com a extensão da mãe dele. E que a mulher tem que fazer para ele tudo que a mãe fazia. E nós vivemos num tempo, numa sociedade, em que as mulheres acumulam várias funções. Eu admito que esse mundo é injusto com as mulheres, que cobram dela que elas sejam boas profissionais, boas donas de casa, boas mães. E o homem? Cobra-se o que dele? E a mulher está muito... Ele não casou, ele casou com uma mulher extremamente estressada, porque ela está cheia de coisa para fazer. Ele imagina que quando ele chegasse em casa do trabalho, ele ia estar lá, com uma bacia, água morna, para lavar os pés dele, fazer uma massagem com óleo. É o mínimo que ela pode fazer, ela casou comigo. E eu sou fantástico. Por que ela não me trata assim? Que ela estivesse lá com um banquete pronto, esperando ele, com a mesa posta, com os pratos que ele mais gosta. E quando ele chega e ele vê que não tem nada disso, ele ainda tem a audácia. Meu Deus, homens que não casaram ainda, não façam isso. Tem a audácia de falar, mas olha, você está reclamando, mas minha mãe fazia tudo isso. Para que falar uma besteira dessa? A coisa mais leve que ela diz é, não seja por isso, casa com a sua mãe. Mas não tem problema não, gente. Porque quando eu tiver filhos, aí eu vou ser muito feliz. Claro, porque ela, por conta da maternidade, ela vai ficar mais suave, os hormônios. Ela vai ficar uma mulher mais dócil, vai cuidar melhor de mim. E ela já vai pensando também, ele vai ficar mais em casa, ele vai me dar mais atenção, vai me ajudar com a criança. E vem o filho, vem o primeiro filho. E o filho começa a chorar à noite. E ele não levanta para cuidar do filho, quem levanta é ela. E quando ela reclama com ele, ainda vira para ela, faça o seguinte então para de trabalhar e cuida da criança e você trabalha. Alguém tem que botar comida na mesa. E ela percebe então que não é bem aquilo que ela estava pensando. Porque quando ele começa a chorar muito, em vez dela que achava que ele ia ficar em casa com ela, não, olha só, eu não aguento choro de criança, eu vou sair, vou encontrar com meus amigos, eu não quero mais ouvir. Já o homem, que achava que ia ter a mulher mais próxima dele, começa também a reclamar, peraí, você esqueceu que tem marido? Eu não tenho minha mulher comigo há quanto tempo? Nós já não estamos juntos mais há quanto tempo? E ela fala, então faça o seguinte, faça nascer leite no seu peito e dê de mamar para o menino. É muito simples, eu preciso cuidar dele. Mas não tem problema não, gente. Porque quando esse menino se formar, aí sim. Aí vai ser uma maravilha. Porque aí ele vai se formar, ele vai arrumar um emprego, ele vai embora. Ele não vai mais ficar aqui me sugando desse jeito. E aí os pais têm que ter a sorte de ter um filho que goste de estudar. E aí ele estuda, se forma, mas não arruma emprego, é a crise, não arruma emprego. E o pai fica, mas meu filho, você está fazendo o que aqui ainda? Você já se formou na faculdade, já está pensando em fazer mestrado e está aqui na minha casa. Mas pai, eu não arrumo emprego, olha só, e eu tenho despesa, você me dá uma mesada. E o pai olha assim para a cadeira e vê, será que é do tamanho que ele precisa, essa cadeira? Doido para dar uma cadeirada no moleque. Mas não tem problema não. Gente, tudo é resolvido. Porque quando eu tiver meus netos, aí vai ser uma maravilha.
que eu vou paparicar, meus netos? Porque avô é isso. Os pais educam e os avós estragam. É assim que dizem. Os pais educam para os avós estragarem. Vai ser uma maravilha. Só que aí ele percebe que ele tem um filho bem folgadinho, ou uma filha que são bem folgados. Eles querem sair e empurra pro avô. Não, peraí, que isso? Que você vai ficar botando esse menino aqui na minha casa o tempo inteiro? Eu já te criei, já, leva daqui, ó. Quem tem seus filhos, que cuide dos seus filhos. Mas eles ficam lá, aproveitando. Sem problema, tá, gente? Sem problema. Porque eu tô me aposentando, e aí eu vou ser feliz pra caramba. Eu vou comprar uma casa de campo. Ou melhor, eu vou comprar uma casa de praia em Cabo Frio, lá na Praia do Forte. Olha só que maravilha. Eu vou morar na beira da praia, com uma cobertura na Praia do Forte. Eu trabalhei muito, consegui angariar recursos, vou comprar. E aí vai para lá. E aí começa, tem que pagar o IPTU, que não é barato, já começa por aí. E a maresia começa a comer todos os móveis. Ele tem que comprar tudo de novo. Mas não tem problema não, gente. Porque eu vou vender esse apartamento aqui na praia e vou comprar uma casa no campo. E vai para lá. Mas aí tem a despesa com caseiro. Alguém tem que tomar conta daquilo. Não posso ficar abandonado. E aí ele vai percebendo. E aí começa também, a idade chega. E os problemas de saúde decorrentes da idade vão chegando. E a felicidade nunca chega. Mas, gente, para finalizar, não tem problema também não. Porque quando eu estiver lá em nosso lar, quando eu desencarnar vai ser uma maravilha. Aí eu vou ser feliz. Gente, acabou a vida. Acabou a encarnação. E viveu-se 70, 80, até 90 anos numa encarnação e não se foi feliz em nenhum momento em que se poderia ter sido. Porque sempre ficamos protelando a nossa felicidade para um próximo momento. Então eu coloco um marco para a minha felicidade. Quando eu atingir tal coisa, eu vou ser feliz. E eu esqueço de ser feliz agora. Eu esqueço de construir a felicidade dentro de mim hoje, não amanhã. Nós, invariavelmente, vivemos ou no passado ou no futuro. E esquecemos de vivenciar o presente. Gente, o passado serve de lição. Os erros que eu cometi ficam para lá. Servem só para que eu possa me guiar e não cometê-los novamente. O futuro, eu não sei como vai ser. Mas eu consigo vislumbrar como vai ser meu futuro. Esse é um poder especial que Deus deu para todos nós. Olha só. Todo mundo aqui é vidente. Todo mundo aqui tem um dom, não é nem da evidência, da clarividência. Consegue vislumbrar lances do futuro. Só que nós precisamos fazer algo para vislumbrar esse futuro. Nós precisamos viver bem hoje. Porque o meu futuro será de acordo com o que eu faço hoje. Então, se eu vivo bem hoje, eu sei que eu vou ter um bom futuro. Se eu vivo mal hoje, eu sei que meu futuro também não vai ser muito feliz. Esse é um poder que Deus nos deu, de vivenciarmos o presente, construindo um futuro, mas não preocupados com o que vai vir. Mas sim, tentando fazer o melhor que podemos no dia de hoje. É necessário que nós entendamos isso. Jesus é muito claro no seu Evangelho, quando ele nos coloca diversas situações para nos alertar. Jesus fala no seu Evangelho, e no mundo só conhecereis aflições. E quando nós lemos essa passagem, eu quando li essa passagem a primeira vez, a mim me chamou muita atenção. Poxa, Jesus então está dizendo para mim que acabou. Nesse mundo aqui não tem mais jeito. Está dizendo, esse mundo é só sofrimento? Só vou conhecer a aflição aqui? E aí depois eu me tornei espírita e comecei a estudar a doutrina espírita. E vi que a doutrina espírita é uma doutrina de esperança, que nos dá um alento para o futuro, que nos diz que nós vamos evoluir, que nós temos condições de sermos felizes. E aí se eu comparo com essa passagem de Jesus, cria uma incoerência dentro de mim. Mas como assim? Jesus me fala uma coisa, o Espiritismo me diz outra. A explicação para isso é porque Jesus nos conhece muito bem. Ele diz que no mundo nós só conhecemos aflições porque é impressionante como nós estamos aflitos constantemente. Nós nunca estamos satisfeitos com nada que temos. Eu sempre quero mais, eu sempre quero algo mais. Eu tenho um amigo que é impressionante. Nós sempre fomos amigos e ele sempre falava assim para mim: Alex, eu estou trabalhando numa determinada empresa, mas eu só vou ser feliz no dia em que eu tiver um salário de 5 mil reais. Eu, que é isso, cara? Ele tem que ganhar 5 mil reais. E eu sempre falava para ele: olha, eu acho que quando isso acontecer,
você não vai ficar muito satisfeito, vai querer ganhar mais. Ele, não, 5 mil reais é muito dinheiro. Eu vou viver bem com 5 mil reais por mês de salário. Muito tempo depois eu encontrei com ele, nós ficamos um tempo afastados e eu encontrei com ele. E ele falou assim, Alex, você tinha razão. Eu falei assim, do quê? Eu consegui, comecei a ganhar 5 mil reais. Eu, é mesmo, cara, que bom. E aí, tá feliz? Não, cara, eu tô de olho numa vaga lá para ganhar 10, porque 5 mil não tá dando mais. Porque nós sempre estamos querendo algo mais. Só que o algo mais que nós buscamos não é aquilo que realmente irá nos tornar pessoas melhores. O algo mais que nós buscamos é aquilo que irá nos fazer ter mais coisas, ter mais bens materiais e não sermos melhores no nosso dia a dia. Nós não conseguimos acreditar naquela máxima que está lá na Bíblia. Vós sois deuses. Tudo o que eu faço podereis fazer, e ainda melhor, desde que acreditem. Gente, isso é bíblico. Isso é um provérbio bíblico. Erroneamente, muitas vezes nós acreditamos essa frase é Jesus. Não é de Jesus. É um provérbio bíblico que fala que nós somos deuses e que podemos fazer as coisas ainda melhor, desde que nós acreditemos. E o que é que falta para que nós acreditemos? Nessa nossa capacidade de sermos deuses. Nós temos todos os elementos que precisamos. Deus criou esse universo e estabeleceu as leis nesse universo para que eu consiga viver bem. Se eu respeitar essas leis, eu vou viver bem, eu vou viver em harmonia. Não satisfeito, nos deu Jesus. Modelo e guia para as nossas vidas, que está conosco todos os dias, constantemente nos ajuda. Não satisfeito, nos deu uma série de outros exemplos através da história, de homens e mulheres que trabalharam no bem, que buscaram vivenciar nas suas vidas a mensagem de Jesus. A nós, espíritas, nos deu essa doutrina de consolação, nos deu esses ensinamentos que vieram através de Kardec, que nos ajudam e nos inspiram a sermos pessoas melhores, que nos consolam nos momentos de tristeza e de dor, que nos fazem vislumbrar algo melhor para as nossas vidas no futuro, se eu vivenciar essa mensagem de amor hoje. Então o que mais nos falta? O que mais nós precisamos fazer para iniciarmos essa construção do reino de Deus dentro de nós? Nós precisamos despertar. Há uma música que eu gosto muito, que a frase é: despertai, ó tu que dormes, acorda e ser feliz. Quanto tempo mais eu vou demorar para despertar? Eu vou continuar dormindo na inércia do meu orgulho, da minha vaidade, dos meus vícios de caráter? Até quando? O que mais eu preciso ter para despertar na minha vida? Há uma máxima em doutrina espírita que nós sempre dizemos que ou nós aprendemos pelo amor ou pela dor. Quanto tempo mais eu vou ter que aprender pela dor? Será que esse já não é o momento de eu começar a aprender pelo amor? De eu de boa vontade começar a aprender as lições? Começar a colocar em prática aquilo que eu aprendo? Ou será que eu vou continuar esperando grandes catástrofes na minha vida? Grandes situações complicadas? Grandes problemas? Grandes obstáculos? Grandes dificuldades? Para que eu comece a exercitar esse amor que eu tenho dentro de mim. O que mais eu preciso? Nós não precisamos de mais nada. Nada. Nós já temos todos os elementos necessários para nos tornarmos pessoas melhores no nosso dia a dia, para entendermos o nosso papel nesse mundo, para buscarmos vivenciar o amor ágape, como diz Paulo na sua carta aos Romanos. Ele descreve ágape como o amor sem fronteiras, o amor que transpõe todas as barreiras, ou mais, vivenciarmos o amor, como diz Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor isso de nada me serviria. Mesmo que eu doasse todos os meus bens aos pobres,
sem amor isso de nada me valeria. Mesmo que eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu fizesse isso sem amor, de nada adiantaria. Por ora, o amor persiste em as três, fé, esperança e caridade. Mas das três, a maior ainda é o amor. E Paulo vai descrevendo uma série de características do amor. O amor não é invejoso, é paciente, não se regozija com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Fala ainda do amor como necessário combustível para o nosso autoconhecimento. Antes, eu vivia como menino, pensava como menino e agia como menino. Depois que me tornei homem, ou seja, depois que eu evoluí, depois que eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Por ora eu vejo tudo refletido como a um espelho. Mas então, no dia em que vier, aquilo que é perfeito, eu conhecerei tão bem quanto sou conhecido. Então Paulo nos dá esses elementos. O apóstolo Paulo, que teve uma vida como Saulo, nada casta. Nada voltada para os ideais do cristianismo. Muito pelo contrário. Perseguiu a Jesus na figura de cada apóstolo daquele. De cada discípulo, de cada seguidor de Jesus, ele perseguia a figura do próprio Cristo. Mas que quando esteve com Jesus às portas de Damasco, transformou a sua vida. Buscou ser uma pessoa melhor. Buscou se aprimorar ainda mais como ser. Buscou entender ainda mais o seu papel nesse mundo. E se tornou o maior pregador cristão da história da humanidade. Nenhum outro pregou como Paulo pregou. Dificilmente outro viveu como Paulo viveu. Então que nessa noite nós tenhamos essa condição de compreender o nosso papel nesse mundo, de vivenciarmos uma vida cristã, de termos a certeza de que Jesus nos acompanha, nos guia e que nos ama incondicionalmente. Bom, quero muito agradecer a Deus por esse momento, por nos ter criado, a Jesus pelos ensinamentos de sempre, a espiritualidade maior pela inspiração da noite, ao convite da casa, a direção da casa pelo convite, muito obrigado. A cada um de vocês que escolheu na noite de hoje estar aqui. Ninguém nos obrigou a estar aqui, nem a mim que estou aqui, nem a vocês que estão aí. Nós escolhemos participar desse banquete do amor. E nisso nós nos felicitamos em Jesus. Porque o Mestre nos deu um direcionamento. E hoje nós seguimos esse direcionamento. Que Jesus possa abençoar a cada um de vocês. Abençoar seus projetos no bem. Abençoar suas vidas. Tenha uma semana muito abençoada de amor. Chuvas de bênçãos na vida de vocês. E ao saírem daqui hoje, quando vocês chegarem em casa, vai passar no Fantástico uma reportagem muito interessante. O padre Fábio de Mello foi na faixa de Gaza e encontrou lá um padre que cuida, ajuda a minoria católica da faixa de Gaza. A maioria é muçulmana, tem a minoria católica. E aquele padre faz um trabalho lá, ele sozinho. Cuida de algumas pessoas que são católicas e que são perseguidas pelos muçulmanos. E mais, esse padre criou um orfanato. Nesse orfanato ele recebe crianças portadoras de necessidades especiais. Porque os muçulmanos lá ainda seguem muito uma lei muito antiga e quando a criança nasce com alguma deficiência, eles abandonam essa criança à própria sorte. Quando eles não matam ali no leito, no nascimento, eles abandonam. Eles jogam fora, como se fosse lixo. E esse padre recolhe essas crianças muçulmanas e cuida desse orfanato que ele criou. Vai passar essa reportagem hoje no Fantástico. Um exemplo de uma pessoa que trabalha e que constrói o reino de Deus nessa terra. Que possamos então todos nós seguir esses exemplos e nos tornarmos melhores a cada dia. Que assim seja, graças a Deus.